Boa tarde, desculpe o atraso, eu estava começando aqui com... Deixa eu chamar aqui. Peraí. Acordo fechado, vamos ver aqui. Rafael, só um minutinho, já te chamo, tá? Estou procurando aqui você. Não estou achando aqui. Olha aqui. Só um minutinho. Rafael, tudo bem? Fala, Rafael. Oi, Eduardo. Eduardo, CEO do Acordo Fechado, como vai? Tudo bem? Oi, Ricardo. Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. Boa tarde a todo mundo que está entrando aí. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Então vamos lá para a nossa expectativa de falarmos das plataformas de acordo de auxílio no conflito pós-crise. Maravilha, vamos lá. Rafael, você que é o expert do assunto, o que você pode dizer para nós aí sobre os números de ajuizamento, como é que estão, qual a expectativa, o que você diz para nós? Depois a gente entra na parte mais técnica. Maravilha. Primeiramente, me apresentar, né? Me chamo Rafael, sou um dos sócios fundadores do Acordo Fechado. O Acordo Fechado é uma plataforma de conciliação e negociação online. A nossa proposta é reduzir o número de processos, é antecipar o encerramento desses processos através da composição de forma online. Então, o Acordo Fechado já tem mais de 200 mil casos tratados. A gente trata empresas dos principais segmentos do mercado da nossa economia. E o objetivo do Acordo Fechado é exatamente fazer essa composição de forma online. E em meio a essa pandemia, essa crise que nós estamos vivendo, uma das preocupações que a gente tem ouvido de alguns diretores jurídicos, sócios de escritórios de advocacia e até advogados que têm carteira de processos menores, né? É essa preocupação com pós-pandemia. Nós ainda estamos no momento da pandemia, né? Isso não passou, em alguns estados está até crescendo. Infelizmente, com previsão de término, né? Exatamente. Então, essa incerteza, isso gera uma preocupação de um boom de processos, né? E em meio a toda essa crise que nós vivemos, sem precedente na nossa geração, digamos assim, o que menos nós podemos esperar no Brasil mais processos judiciais, né? A gente sabe que quanto mais processos, pior é para ambas as partes, para a sociedade, para o advogado, para as empresas, para a economia do país como um todo, né? Então há essa preocupação se com esse momento de pandemia, com a paralisação do judiciário de maneira geral, assim, com o fechamento dos fóruns, né, dos prédios físicos, se após a abertura desses prédios, se vai haver essa explosão de processos, e isso também a gente vai debater um pouco aqui nessa live de hoje. Essa preocupação aí é bastante grande porque a gente tem, até deixar claro para o pessoal que está assistindo, a gente tem uma diferença aí em ação passiva e ação ativa, né? Então a gente teve, acho que você nos sinalizou e a gente vem acompanhando uma redução das ações passivas, né? Mas ali eu tenho às vezes em alguns produtos um aumento das ações ativas pelo aumento de inadimplência, ou seja, vai ser uma confusão generalizada aí que a gente vai ter no Poder Judiciário, né? Porque a gente tem um boom de ajuizamentos de ambas as partes, tanto das ações passivas, depois que começar a voltar tudo ao normal, e também da inadimplência. A inadimplência acho que só antecipou, né? Tá começando agora. Perfeito. E a gente, só que assim, eu acho que a gente tem algumas coisas boas, né, Rafa? Porque, veja bem, a modernização do Poder Judiciário que a gente tem hoje aí, dessa geração Z, eu não vou nem falar de geração X e Y, acho que é da geração Z, que já estão maiores de idade, já estão formados até, e estão aí no Poder Judiciário, que já nasceram digitais e procuram o Poder Judiciário cada vez mais digital, e plataforma de acordo nesse momento é fundamental, né? O negócio de reunião para resolver as coisas, todo mundo junto, falando e tal, acho que vai existir, claro que vai, mas assim, casos grandes, casos diferentes, o dia a dia nosso, aí, as ações de valores que a maioria da população tem acesso, né, podem ser resolvidas facilmente com as plataformas de acordo, né? Não, maravilha, maravilha.
um ponto importante até que você tocou, Ricardo, é essa questão do perfil das ações, né? No caso, o acordo fechado trata ações onde as empresas são demandadas. Então, por exemplo, a gente tem alguns clientes na área do setor aéreo, por exemplo, algumas companhias aéreas internacionais e companhias aéreas nacionais, empresas como, por exemplo, Decolar.com. E essas empresas, com a crise, elas, além de diminuir o consumo de seus serviços, consequentemente, diminuiu também o número de ações. Então, assim, o que a gente enxerga? Na medida que a economia ela se retrai, diminui o consumo, seja de serviço ou produto, isso acaba diminuindo também o número dessas ações. E, por outro lado, os processos, as necessidades de demandar, por exemplo, em ações de cobrança, há uma demanda que provavelmente também nos próximos meses vai haver um boom de necessidade de cobrança e recuperação de valores que estão se perdendo. E, obviamente, como até você tocou, a composição hoje, a resolução do conflito hoje, ela precisa evoluir para o modelo que a gente chama de ODR, né? Que é Online Dispute Resolution. Não faz sentido, no meio de, por exemplo, uma pandemia que a gente vive hoje, que nós fizéssemos audiências presenciais. Então, o acordo fechado, logo quando começou a pandemia, nós lançamos um projeto chamado de audiência virtual, onde nós colocamos à disposição dessas grandes empresas, dos grandes escritórios, a forma de fazer essas audiências de forma online. Ou seja, ao invés de ter as audiências presenciais, a gente fazia essas audiências de forma online. E foi um verdadeiro sucesso. Foram mais de 10 mil casos tratados na plataforma. Já foram mais de 2 mil acordos que nós celebramos. E isso tudo sem a presença física. Então a gente... até aqueles advogados um pouco mais antigos, que estavam acostumados a lidar mais com as audiências presenciais, eles se adaptaram a essa necessidade. Verificar se eu consigo arrumar alguma coisa por aqui. Enquanto você tenta arrumar o som aí, eu vou falando aqui com o pessoal aqui que está interagindo com a gente aqui, ó. Pessoal do Paraná Shop, grande portal que a gente tem aqui de comunicação. Eduardo Goulart, olha aí, ó. Quem mais está aqui? Enquanto você está tentando arrumar o som aí, eu vou interagindo aqui com o pessoal, tá? Doutora Fabrini. Aí. Como é que tá a tua internet aí, tá ok? O pessoal tá me ouvindo? Pessoal, faz um sinalzinho assim no comentário se vocês estiverem me ouvindo, pra gente ver se o problema é lá com o Rafael ou é aqui. Ok? Ó, e agora que você falou, melhorou um pouquinho. Tenta entrar na 4G para ver se melhora a conexão. Tá. Eu vou tentar entrar aqui no 4G. Ó, Fabiano Marchiorato que deu ok, tá ouvindo. Juliana também deu ok. Falta só o Rafael, né, pessoal? Doutora Estefânia aqui também comentou que tá ouvindo, tá me ouvindo. Falta só o Rafael. Vê se você consegue aí, Rafa. Pra gente já continuar o bate-papo. Fala com ele. Tentou ligar no 4G, Rafa? Tá, vou tentar aqui. Melhorou aí? Enquanto isso, eu vou interagindo com o pessoal aqui que está participando. E aí, Ricardo? Será que agora vai? Agora melhorou a imagem e melhorou o som. Ah, que bom. Então tá entrei bom. Entrei aqui no 4G aqui. Voltando, só para a gente recapitular aqui, que teve um probleminha técnico. Você sabe, Rafael, que eu andei verificando algumas situações e
e a gente tem aí uma demanda que vem aumentando, que é a demanda de atraso nas entregas, de reclamações. Né? Até pela pandemia, todo mundo em casa, todo mundo comprando pela internet, todo mundo fazendo pedido de comida, roupa, enfim. Né? E a demanda vem aumentando com relação a esse tipo de produto, mas as outras vêm diminuindo. E quando você falou em as demandas de aviação, né? Eu sou um exemplo, eu utilizei, inclusive nem conhecia você na época, eu utilizei a plataforma do Acordo Fechado quando eu tive um problema com uma empresa de aviação e entrei com uma ação contra eles e a minha advogada recebeu um e-mail de vocês, me comunicou e fizeram uma proposta, a gente achou interessante, que estava dentro do que a gente esperava, e em 3 dias, acho que 2 ou 3 dias, não me lembro agora, que faz um tempinho já, nós recebemos o e-mail, clicamos na aceitação da proposta, recebemos a minuta, fizemos a assinatura, devolvemos, no outro dia estava protocolado, ou seja, foi muito rápido, em uma semana, 5 dias úteis já estava na conta, uma coisa assim, não me lembro. Ou seja, às vezes uma audiência que levaria meses, né? Sem falar com audiência. Exatamente. Sem fazer audiência, sem precisar de audiência, sem precisar falar com ninguém. Ou seja, era 11 horas da noite a hora que eu fechei, a hora que eu dei o ok. Perfeito. A gente abriu os e-mails lá e demos o ok. Então, a facilidade que a gente tem no manejo dessas ações, né? Porque eu acredito que a maioria das pessoas realmente entram com essas ações, não é para ninguém entra para enriquecer. Né? Tem para realmente rever um dano ali que entende que cabe. E se a empresa está fazendo uma proposta, porque ela também tem um entendimento que houve algum problema e esse valor agrada ambas as partes. Né? Exatamente, exatamente. A proposta é eficiência, é dar mais dinamismo. Casos que levariam 6 meses, 10 meses, enfim, para marcar uma audiência de conciliação, você consegue fazer isso em questões de minutos e bem rápido, a qualquer momento você consegue acessar a plataforma e fechar esse acordo. Exato. E a velocidade do Poder Judiciário que nós temos com relação à automatização, à digitalização, a gente vê essa modernidade. O Projude entrou aqui em 2010, se não me falha a memória, acho que no Paraná, aqui em 2010. A gente não tem ainda todos os processos antigos digitalizados. Claro, os novos são todos no Projude, ok, mas a gente tem uma leva de processos antigos ainda que não foram digitalizados. Ou seja, né, o Tribunal Regional Federal acho que foi em 2012, levou 3 anos para colocar todos os processos. Né? Então, o exemplo também, Ricardo. Esse caminho de automatização, de velocidade, de resolver conflitos com rapidez e utilizando tecnologia, né? A gente vai ficar, os advogados vão ficar fazendo o quê? Vão contratar um monte de gente para trabalhar, para fazer leitura e publicação, para fazer o serviço que poderia ser feito em minutos, digamos assim. Né? Perfeito. E assim, eu tenho uma forma de enxergar, até uma frase do ministro Ricardo Lewandowski, quando ele ainda era presidente do STF, ele dizia que cabe à sociedade criar mecanismo de solução e resolução de conflito. E assim, a gente não pode esperar que o judiciário ele seja o precursor de criar soluções para resolver conflito de forma online, por exemplo. Nesse meio da pandemia, como eu falei, o judiciário tentou criar, tem funcionado esse movimento de audiências virtuais, mas muito, muito, muito aquém do que o volume de audiências presenciais. Por exemplo, eu estava conversando com um sócio de um escritório lá de São Paulo, o SBC Law, o doutor Antônio Santana. Ele estava falando que o escritório dele fazia, em média, 1.000 a 1.500, até 2.000 audiências por mês. E aí ele está fazendo, em média, 100, 150 audiências por mês, nesse movimento virtual. Ou seja, 10% do potencial que o judiciário tinha até o lockdown, né? Então isso, você depender do judiciário para que você crie soluções de resolução de conflito em escala, você não pode esperar isso do judiciário. Então cabe à iniciativa privada, cabe ao acordo fechado, assim como outras plataformas que tem no mercado, tentar resolver esse conflito, conflitos mais simples, conflitos do dia a dia, que dá mais velocidade, mais eficiência e dá mais velocidade ao próprio andamento do processo. Porque se você fecha um acordo na plataforma, o juiz homologa, porque é a autonomia das partes, o juiz vai homologar e o processo está encerrado. Ou seja, às vezes não teve nenhuma audiência de conciliação e o processo já encerrou. Então é um benefício que você traz para toda a sociedade
traz para o advogado também que recebe seus honorários mais rápido, ele não precisa esperar alguns meses para receber parte dos seus honorários, entendeu? Recebe mais rápido, tem menos custos, porque muito menos tempo tocando o processo. Exatamente. Só que a gente aí vê uma dificuldade, tem alguns profissionais, às vezes, tanto da advocacia como do Poder Judiciário, que às vezes são um pouco resistentes com relação à tecnologia. Né? Eu pego um exemplo no meu escritório, a publicação vem, o CPJ lê automático, já lança na agenda para poder fazer a classificação, ou seja, vai perder um prazo se a pessoa não abrir o sistema. Né? Perfeito, exatamente. Não puder mexer, é gestão da coisa. Né? Perfeito. Ou seja, a tecnologia permite gestão. Se você não tiver tecnologia, não tiver um CRM, não tiver um sistema que te traga gestão, traga informações, até você levantar todos os dados já passou o time. Exatamente, exatamente. O próprio, não só os escritórios precisam se modernizar, o advogado, mesmo aquele que tem uma carteira menor de processos, ele precisa também estar antenado às novas tecnologias, ele precisa ter realmente uma empresa de recorte digital, ele precisa ter uma solução que use inteligência artificial para analisar as publicações e já ter algumas sugestões de agendamento, ele ter uma agenda virtual onde ele consiga acessar os seus prazos em tempo real em qualquer lugar. Por exemplo, agora na pandemia, você como advogado pode ir para sua casa de praia, acessar a sua agenda pelo seu notebook, fazer os seus prazos no seu notebook ali, conseguir acessar o processo eletrônico, distribuir as ações, protocolizar os seus prazos. Então você tem que usar soluções como internet nas nuvens, você tem que usar um CRM, como você mesmo falou, para gerir a sua agenda de prazo. Você tem que ter algumas ferramentas de automação para fazer trabalhos repetitivos de forma automática. O Fabiano Marchiorato aqui comentou com a gente, é bem interessante, o comentário dele é muito interessante, que falta padronização, tá? O que dificulta a gestão é a padronização do Poder Judiciário. E é verdade, porque a gente tem um país enorme, cada estado tem o seu formato de tribunal, a sua plataforma, de um jeito, as custas, um paga de um jeito, outro paga de outra. É aquela confusão. Realmente, se isso fosse padronizado, isso aí viraria uma máquina muito mais rápida. Mas, não cabe a nós aqui entrarmos nessa questão de padronização. Isso aí eu falava quando eu estudava na faculdade, acho que eu ficava impressionado com a diferença de estados. Né? Agora, quando a gente fala em tecnologia, e aí aqui eu falo pela preâmbulo, né? E a gente tem um CRM que pode integrar com outras plataformas, né? A gente consegue fazer uma gestão muito mais fácil. Né? A gente consegue... Aí eu trabalho, por exemplo, o CPJ Cobrança está lá integrado com o acordo fechado, eu consigo fazer toda a minha régua de cobrança automatizada, entendeu? Eu vou ter o trabalho para fazer o quê? Para fazer a parametrização, óbvio, mas eu tenho que ter um entendimento de gestão. Vou fazer ali toda a parametrização para que o gestor ele acompanhe como? Ele olha no dashboard e fala, isso aqui está fora da curva. É ali que ele vai atuar. Exatamente. É no que está fora do padrão que ele vai mexer. Do padrão que ele definiu. Ou, às vezes, o resultado está ruim. Então, se não tiver essa integração, se não tiver essa plataforma, independente, tem gente que acha que processo não existe gerenciamento de processo, não existe gestão em processo. Existe sim. Né? Alinhado com cobrança ainda. Né? Eu pego um exemplo aqui no CRM que eu utilizo, no CPJ Cobrança. Né? Dependendo da publicação que sai numa liminar deferida, por exemplo, o CRM, o CPJ Cobrança, ele já pega, o jurídico joga com a cobrança suspende as minhas ações, eu não mando SMS, eu não mando URA, não mando nada, boleto, ou seja, eu suspendo, sem precisar ninguém fazer nada, só porque eu parametrizei. Perfeito, perfeito. Perfeito. Você faz isso muitas das vezes quando o cliente entra, né? Exatamente. Aí eu tenho umas 5, 6 pessoas que precisam fazer um trabalho desse, de lançar no sistema, jogar aqui. Aí o meu robô lá faz com uma precisão,
Ricardo, você tira emprego das pessoas. Não tira emprego, só muda o tipo, né? Ou seja, ao invés de contratar uma pessoa com uma característica, contrata uma pessoa com outra, né? Exatamente. Mas E às vezes, é muito maior. E um ponto importante nessa parte de cobrança, né, do uso de ferramentas como CPJ Cobrança, para automatizar esses processos de trabalho e essa comunicação, isso é importante também porque muitas das vezes tem algumas empresas, às vezes, que preferem não fazer certo tipo de cobrança pelos meios antigos, digamos assim, a usar um escritório de advocacia, porque sairia caro. Então, às vezes, ele consegue um advogado ou com um escritório com um custo menor, usando uma ferramenta como o CPJ Cobrança, ter um custo menor e conseguir recuperar valores que até, talvez, antigamente ele não iria nem correr atrás. Porque o débito era um valor baixo, era R$200, era R$400, era R$500. Eu digo, por exemplo, às vezes uma escola, uma universidade, que tem dívidas menos do que R$1.000, por exemplo, de um devedor. E às vezes a empresa, a pessoa jurídica, prefere às vezes nem tentar cobrar esses valores, porque muitas das vezes o honorário que seria cobrado, às vezes é um valor muito maior e ele abre mão disso. Então, isso permite, com essas ferramentas, que você consiga cobrar crédito de menor valor. Então, crédito que algumas empresas e alguns departamentos deixariam de lado, você, com a ferramenta adequada, você consegue cobrar. E aí, muitas das vezes, no volume, às vezes eram créditos de valores baixos, mas no volume, às vezes são 1.000 créditos no valor de R$500, mas que você consegue recuperar ali 30%, 40%, isso no final do mês, isso representa um valor significativo, né? Estava parado, né? Exatamente. Seria algo que não seria talvez nem atuado, né? Até você, como, enfim, tem um escritório focado nessa área de recuperação de crédito, deve saber disso muito bem, porque muitas das vezes a empresa prefere nem atuar e, enfim, ajuizar a ação de cobrança, porque às vezes nem vale a pena, né? Então, prefere realmente essa automação maior na parte de cobrança também. Exatamente. Na gestão, quando você separa o joio do trigo, você consegue segregar e fazer diferentes tipos de ações para diferentes produtos, para diferentes faixas de atraso, né? Para você não usar toda a força que você tem, às vezes, de ferramenta num produto errado, numa faixa de atraso errada, né? Vou pegar um exemplo, um contrato com muito tempo em atraso, como você falou, valor baixo, muito tempo em atraso, né? Tem uma alçada de desconto boa. Às vezes você vai jogar isso na mão do operador para ele poder fazer uma ligação telefônica e nem consegue falar com a pessoa, né? Aí se você manda pela plataforma, você manda uma mensagem, manda um WhatsApp, manda algum tipo de comunicação digital, e a pessoa às vezes está lá viajando, chega só em casa sexta-feira, 11 horas da noite, abriu o celular dela, pegou as mensagens e falou, eu vou fechar esse acordo aqui. Pô, acordo fechado aqui, aquela ameaçou, vou aceitar. E ninguém vai ligar para ele 11 horas da noite. Nessa situação de pandemia que nós temos advogados, não só advogados, mas vários profissionais, que estão trabalhando depois que o filho dorme, né? Ele fica em casa o dia inteiro, aí a hora que a criança dorme, ele vai trabalhar. Exatamente. E quem que vai conseguir falar com ele 11 horas da noite? Ninguém vai ligar para ele 11 horas da noite. Exatamente. Eu espero que ele vai trabalhar. Entendeu? Então, lá, quem vai conseguir falar com o advogado? Quem vai conseguir falar com o doutor Ricardo? 11 horas da noite ninguém vai me ligar. Né? Exatamente. Eu tive uma experiência legal também esses dias, foi com uma plataforma do Serasa, que eles criaram, está até sendo bem divulgado, eu vi no YouTube, vi propaganda até na televisão, sobre a possibilidade das pessoas quitarem dívidas que elas têm de uma plataforma que eles criaram. E a proposta é exatamente essa. É você dar oportunidade para pessoas que estão inadimplentes, que consigam obter, enfim, a regularização do seu CPF, através de ferramentas online, onde as empresas vão lá e cadastram os seus débitos, você consegue negociar ali, tem a oferta desses descontos, entendeu? E aí ele cobra, pelo que eu percebi, a Serasa cobra um valor por acordo, né? Cobra, inclusive, da parte, no caso do consumidor que está tentando regularizar. Então, assim, isso reforça cada vez mais o próprio consumidor.gov, né, como plataforma do governo, para evitar que as ações sejam judicializadas, que os casos sejam judicializados como uma etapa antes da judicialização, é uma solução espetacular para evitar que as pessoas sempre busquem o judiciário. Até um pouco dessa discussão nossa, será que vai haver um boom de processos pós-pandemia? E, obviamente, que a OAB, o judiciário, nós como empresas também de resolução de conflito, o nosso papel é fazer com que não tenha esse boom de ações
E caso haja esse boom de ações, é que se resolva da forma mais eficiente possível, através do consumidor.gov, naqueles casos que não foram judicializados, nos que foram judicializados, usar de estratégia usando uma plataforma para resolver esse conflito de forma mais eficiente, entendeu? Então, enfim, eu acho que essas ideias de plataforma de acordo, como o acordo fechado, como eu acabei de falar também do Serasa, o próprio consumidor.gov, software de cobrança, como é o CPJ Cobrança também, isso são ferramentas que realmente vieram para ficar, para ser usados desses meios de comunicação mais céleres e mais eficientes, como o WhatsApp, como o SMS, como a própria ferramenta de mandar e-mail mesmo. Então, isso dá muito mais dinamismo e é muito mais fácil do que, por exemplo, você esperar alguns meses para você fazer uma audiência de conciliação, muitas vezes, e chegar lá e falar, não tem proposta de acordo. Então isso não é nada eficiente, né? E aí você vai fazer uma audiência de conciliação que você já está lá meses conversando com a pessoa, já ouviu o não várias vezes da pessoa, a pessoa já ouviu a proposta, aí chega a empresa que tem a mesma proposta que tem antes, não tem... E aí é uma perda de tempo, digamos assim, né? Só que assim, às vezes você pede a dispensa de audiência de conciliação e o juiz vai lá e marca, mesmo você pedindo, né? Fazer o quê? Coisas que acontecem. E a minha preocupação é com o Poder Judiciário, porque eu acho que os advogados que estão atuantes aí já têm conhecimento das ferramentas do CPJ, do CPJ Cobrança, do acordo fechado, que conhecem as ferramentas, sabem que isso auxilia. Tá? Minha preocupação é muito com o Poder Judiciário. Ou seja, a hora que der uma explosão aí, acabou a pandemia, está tudo aberto fora, né? Aquela explosão de processo, todo mundo viajando, todo mundo com confusão, brigando, e vai ação daqui, vai indenizatória dali. Como é que o Poder Judiciário vai se comportar com relação a isso? Vai estufar o Poder Judiciário. Se a gente consegue, com as plataformas de acordo, integradas, com os sistemas, reduzir isso, a gente tem uma economia para o Estado, não é nem uma economia para os credores, nada, é para o Estado. Né? A gente diminui em prol da sociedade, né? Inclusive o Poder Judiciário com isso. Inclusive é um fator de cálculo do risco Brasil, é o número de ações que existem no processo, né? no judiciário brasileiro. Então, o Brasil é um país bem peculiar quanto a isso. O número de ações no Brasil, de processos judiciais, ele é muito maior do que todos os demais países, proporcionalmente. Então, quanto mais processo, maior é o custo do Brasil. Por exemplo, no último estudo que eu vi, 1/3 do PIB brasileiro é gasto com processos judiciais. Né? Uhum. Então, há toda, obviamente, que é uma discussão que a gente poderia levar horas, né? Por que o Brasil tem excesso de ações? Obviamente que isso passa pela má prestação de serviço, pela má qualidade de muitos serviços de entrega de produtos e consumo. Sim, uma série de fatores. Exatamente. E, obviamente, o número de advogados, às vezes, isso também, advogados com aquela formação do demandismo, de fomentar o litígio, né? Eu estava lendo uma entrevista... Não quer resolver, quer criar confusão. Exato. O advogado, ele tem que agora um novo papel, após o Código de Processo Civil, que foi reformado recentemente, a lei de mediação, o advogado ele passa a ter um papel de resolver conflito. Né? Quando um cliente o procura, o objetivo dele é tentar ver com o cliente dele se ele conseguiu resolver das formas administrativas. Né? E se não resolver, quando entrar com uma ação, tentar sempre a composição, porque ela é a melhor forma. Então, esses fatores, enfim, o excesso de advogados... a má prestação de serviços que tem no nosso país, isso faz com que esse boom de processo que nós temos no judiciário, isso impacta toda a sociedade, né? Então isso é ruim para todos nós, né? Eu uso como exemplo até, vou pegar um exemplo, um caso meu de semana passada, hein? No Nordeste, ação, distribuí ação de casa, porque estava no fim de semana, fiz a distribuição, veio a audiência de conciliação, na audiência de conciliação teve um probleminha técnico, a conciliadora não conseguia conversar com a gente, e eu e o advogado da outra parte conseguimos conversar, a gente estava se ouvindo e tal, e só a juíza leiga que não conseguia, ela não conseguia falar, ela conseguia nos ouvir e a gente não conseguia ouvir ela. Mas a gente chegou no acordo, a gente começou a conversar, falou, vamos, não sei o que, vamos conversar aqui, já que a gente está ouvindo aqui, vamos fazer um acordo, vamos. Fechamos o acordo, ela estava nos ouvindo, ela fez o sinal que estava ouvindo, né? A gente falou, então tá, a gente vai juntar minuto no processo aqui e encerra.
E aí, quando a gente encerrou, depois veio uma sentença parabenizando, inclusive, a postura dos advogados, a rapidez e, principalmente, a intenção de fazer o acordo e a composição. O juiz fez essa parabenização na sentença, eu achei bastante interessante, porque a gente não vê muito isso, né? A gente vê, ok, homologo, tchau. Não, falar assim, olha, o advogado do Sul, o advogado do Nordeste, que mesmo com problemas técnicos, conseguiram chegar num consenso e foi igual para todo mundo. Então, se a gente consegue divulgar, se a gente consegue aplicar essa facilidade de tecnologia a favor dos embates jurídicos para reduzir, a gente tem um ganho, a gente tem um bom de ganho. Né? Um bom de processo. Exatamente. Exatamente. Tem um ponto importante também, é que nessa pandemia, o que aconteceu foi que, como o judiciário, de maneira geral, funcionou de forma remota, os serventuários e tudo mais, os processos ficaram parados, né? Então, uma atuação muito importante que a gente conseguiu fazer aqui pelo acordo fechado foi a atuação em base de processos que estavam parados, principalmente de empresas, escritórios que demandavam, litigavam em favor dessas empresas que estavam no polo passivo. Então, os processos estavam parados, tinham lá carteiras de milhares de processos, e a forma de conseguir movimentar esses processos foi através de uma estratégia de acordo para toda essa carteira de processos que estava parada. Então, a gente conseguiu movimentar muitos processos através desses acordos, porque com esses acordos, os acordos foram levados para a homologação dos juízes, e aí processos que talvez ficariam em mais alguns meses para ter o seu andamento, para ter sua movimentação, eles também tiveram o seu acordo e o seu encerramento em seguida, entendeu? Então foi algo bem interessante que a gente conseguiu fazer na pandemia. Eu acho que a gente tinha que atuar como um mutirão tecnológico de conciliação, entendeu? Ou seja, os advogados com o aval do Poder Judiciário e o Poder Judiciário entendendo isso, né, de que os advogados de ambas as partes querem encerrar a demanda, né, e fazer um trabalho em conjunto, né, fazer um mutirão de conciliação para poder as partes irem ao tribunal, já era. Né? Vamos aproveitar algumas coisas boas que vêm dessa infeliz pandemia, que é a utilização dessas audiências de conciliação, ou até mesmo de instrução, que são virtuais, e vamos fomentar isso. Né? Por que não a partir de agora ser só assim? Claro, se tiver o seu juiz entender que, opa, eu quero estar cara a cara com a parte numa audiência, num depoimento, tudo bem, eu acho que é até interessante, dependendo da situação é até interessante. Agora, questão de direito, aceita, não aceita, tchau, continua, dá sentença. Exatamente, exatamente. Isso é muito mais eficiente, né? Isso traz muito mais resultado e, enfim, é bom para ambas as partes, né? Tanto para o advogado, como para as partes do processo, para o próprio judiciário, como a gente falou. E assim, o Ricardo, até falando um pouco sobre o que esperar dessa pós-pandemia, né? Se é que a gente vai, nos próximos dias, aí, ter uma pós-pandemia, esperamos que sim, que quanto antes isso termine, mas a gente não tem certeza de nada, essa que é a verdade. A única certeza que nós temos é que nós não temos certeza de nada. Então, será que daqui a 2 meses, quando isso diminuir, esperamos que sim, se realmente vai haver essa explosão de processos, será que vai haver, se essas demandas estão ou não reprimidas, isso realmente só o tempo irá dizer. Eu, particularmente, creio que, espero que não tenha, espero que realmente as partes consigam tentar essa composição para que não haja realmente um boom de ações no judiciário. E, obviamente, que se houver, tem que se procurar os meios mais eficientes, como a gente está falando aqui, para que se consiga resolver isso, seja em empresas que estão no polo passivo, que é um caso que o acordo fechado trabalha, né? E de polo passivo são empresas que alguém processa, né? Ou seja, empresas que precisam de alguma maneira recuperar valores, como é o caso da própria atuação, especialmente do CPJ Cobrança, de cobrar e recuperar esses valores. Eu estava vendo, por exemplo, uma jurisprudência de um tribunal de justiça lá do Distrito Federal, onde o juiz determinou que os bancos eles apliquem nos seus empréstimos uma taxa de juros relacionada àquilo que o governo determinou. Só que o governo determinou um valor mais baixo que de mercado e os bancos estão desrespeitando. Então, por exemplo, ao olhar para essa situação, será que então todas as pessoas que estão contraindo um contrato de empréstimo nesse período de pandemia, ao olhar uma decisão como essa, será que não vai haver uma enxurrada de ações também, entendeu? Então, assim,
Certamente, muitas empresas até às vezes se beneficiam com essa situação de fragilidade do consumidor, para às vezes abusar, e isso acaba gerando posteriormente esse boom de ações, né? Então, assim, o que nós esperamos da sociedade de maneira geral, a gente espera que as empresas não tenham esse tipo de prática, a gente espera que os advogados não tentem aproveitar agora nesse pós-pandemia e recuperar talvez os meses que, entre aspas, foram perdidos, e aí começar a fomentar ações desnecessárias. E o próprio judiciário também tenha cada vez mais eficiência no seu dia a dia, no andamento dos seus processos. Eu que atuo aí no Brasil todo, a diferença que nós temos de velocidade, eu não digo entre estados, tá? entre varas dentro da mesma comarca, coisa assim absurda de você receber uma ação, ficar 4 meses parada a ação, sem nenhuma análise, e ao passo que uma outra da vara do lado, em 2 dias tem despacho, sai citação, 15 dias está citado, e aí você vai ver em 20 dias, 30 dias, tem audiência de conciliação, sai acordo. E a outra está parada há 4 meses. Exatamente. Isso acontece muito. Como é que explica isso para um cliente? Exatamente. A gente conversa com alguns advogados, assim, vários advogados, como a gente falou no início, nós já tivemos mais de 200 mil casos tratados no acordo fechado. Então, 200 mil casos é muita coisa. Se for parar para analisar, talvez seja o que alguns tribunais de justiça julga de casos cíveis em 1 ano de consumo, por exemplo. Então, a gente é quase que um tribunal online para resolver conflitos. E o feedback que a gente colhe dos advogados, quando não tem advogado dos consumidores, é um feedback super positivo, porque muitas vezes as audiências realmente estavam marcadas para meses, e aí, como a gente falou, às vezes já chegar numa audiência e ouvir um não. Então você consegue, se for ou não, se não tiver um acordo, mas ali você já sabe a expectativa. Ao invés de ouvir o não, clica no não, pronto. Exato. Então, assim, você já não frustra o seu cliente quando é advogado, quando é consumidor e fecha um acordo, você não vai esperar, enfim, receber aquele dinheiro daqui a alguns anos, então você consegue antecipar esse acordo, que seria feito talvez em alguns meses, talvez que saia em alguns anos. Então, realmente, isso é uma eficiência muito grande. As plataformas de conciliação elas vieram para ficar, não só o acordo fechado, a gente não tem nem medo de falar de concorrente, que a gente tem vários concorrentes, mas isso beneficia toda a sociedade, sem sombra de dúvidas, porque realmente traz muita eficiência para toda a sociedade. E ao passo que eu tenho uma integração, né, o CPJ Cobrança, hoje eu faço integração com qualquer CRM, com qualquer plataforma, desculpa. Né? Basta a plataforma querer. Tem plataforma que não quer, às vezes, abrir, não entendo por que não quer. Né? Mas, se eu faço a integração com a plataforma e eu tenho ganho de velocidade na minha cobrança, né? Eu tenho ganho porque eu tenho acompanhamento pelo meu dashboard. Eu consigo identificar no meu sistema onde é que está a falha, onde é que está aquilo que você falou, ó, esse clientezinho aqui que é cliente que tipo, não tem nem telefone cadastrado fixo, ela só tem celular. Por que eu não vou pegar e atuar com tecnologia e mandar para o meu cliente uma proposta para poder encerrar o processo que ele está lá, às vezes, esperando o dinheirinho dele, né? Está contando com o dinheiro dele, às vezes o próprio advogado também está contando com o dinheiro dele. Gestão. O Marco falou agora há pouco ali, se a gente não tiver gestão do processo, se a gente não tiver gestão da cobrança, se a gente não tiver um sistema que possibilite isso, e eu falo com a boca cheia que o CPJ da cobrança e o CPJ jurídico eles permitem isso, tá? Não adianta. Eu vou ser o tipo de profissional que vai querer ir na audiência. Não que ele já ouviu há 6 meses negociando com. Não, perfeito, exatamente isso. Isso no acordo fechado também é importante, porque, por exemplo, a gente quando cria esse workflow dentro de uma entrada de um cliente, aquele workflow é o parâmetro de toda a negociação, de todos os processos que aquele cliente vai nos demandar, né? Então você cria esse workflow de início, e aí essa lógica de como que a negociação, como que vai ser a abordagem, é ali que ele vai acompanhar, e aí ele acompanha de forma macro o que está acontecendo em um dashboard, que isso é esse ponto que a gente está falando da gestão, né? Então o dashboard dá essa visão geral de tudo que está acontecendo. Então, para o gestor é importante, porque ele consegue acompanhar
quantos casos foram cadastrados naquele mês, quantos acordos foram fechados, os casos que não foram fechados, por qual motivo não foi fechado o acordo, será que o meu ticket de proposta de acordo está baixo, será que nesses objetos eu preciso melhorar alguma obrigação de fazer? Às vezes, ao sermos contratados, às vezes as empresas pensam que basta apenas ofertar uma proposta de acordo com a obrigação de pagar. E esquecem, muitas vezes, de ofertar a obrigação de fazer, que às vezes foi objeto da própria ação, né? Então, às vezes, a pessoa entrou com uma ação pedindo, dando um exemplo de telefonia, eu quero migrar um plano. E aí a empresa de telefonia oferece, pagamento de R$2.000. Mas, às vezes, o consumidor ele não quer só o dinheiro, ele quer, obviamente, se ele entrou com ação, normalmente quer o dano moral, mas, principalmente, ele quer resolver o caso dele. Então, ontem eu estive conversando com o Dr. Eduardo Stremer, um advogado amigo meu, e fomos assistindo. E ele também citou algum exemplo, assim como o meu, como na época eu fiz um acordo com uma empresa muito rápido, ele também. Ele falou, cara, eu estava assim, olhei meu e-mail, chegou lá uma proposta, tinha lá, você quer milhas, você quer reembolso, né? Ou você quer um crédito para comprar passagens. Ele falou, exatamente. Eu acho que eu vou pegar crédito aqui para comprar passagem futura. Ele até brincou que se arrependeu, porque depois veio a pandemia e não pode viajar. Né? Mas daqui a pouco volta. Né? Viajar é tudo de bom. Então, assim, são várias pessoas que você conversando no dia a dia utilizaram a ferramenta e todos. Eu não conheço ninguém que utilizou a ferramenta que se arrependeu. Não, sem sombra de dúvidas, porque traz eficiência, né? E facilidade. Hoje em dia, a gente costumava dizer, o advogado, suponhamos que ele consiga tratar um advogado que não tem um escritório grande, seja ele sozinho em atuação solo, digamos assim. E aí, digamos que ele conseguiria tratar 50 processos por mês. Se ele usar o acordo fechado, se ele usar uma plataforma como o CPJ para gerir os seus processos, e se a maioria dos processos dele caírem no acordo fechado para fechar um acordo, ele consegue aumentar o número de casos que ele vai conseguir tratar por mês. Consequentemente, ele consegue crescer o escritório dele sem ter que contratar pessoas. Isso é escalabilidade. Ele consegue crescer sem ter que aumentar o seu custo, né? Então, enfim, a melhor forma de você crescer é crescer de forma sustentável, de forma escalável. Ou seja, você conseguir aumentar o seu faturamento sem necessariamente aumentar as suas despesas, né? Às vezes eu converso com alguns advogados que não têm CPJ cobrança, que não têm CPJ ou não têm CPJ cobrança, e aí eu mostro para eles o meu, a publicação chega aqui, entra direto no meu sistema aqui, já joga na minha tela aqui na minha agenda para eu classificar ela se ela não tiver classificado, porque o BI, com o tempo, ele vai classificando automático, né? Ele vai entendendo ali que aquelas classificações ele vai colocando sozinho e já faz agenda. Ele fala, pô, eu fico às vezes um tempão para fazer isso. Não, perde tempo. Exatamente. Contrato com o CPJ. O interessante, hein, Ricardo, eu lembro que quando eu sou advogado também, né? Embora não tenha falado isso de início, eu lembro que eu trabalhei no escritório o escritório é um escritório muito grande, referência no país, e eu lembro que eu comecei a trabalhar no setor para fazer uns projetos específicos na área trabalhista, e aí tinha alguns advogados relutantes, porque estava naquela época de modernização de publicação, das empresas de recorte mandar os arquivos por e-mail, e aí os advogados tinham aquele diário oficial na mesa e eles não abriam mão de que tinham que ler o diário oficial, porque não tinha erro, tinha que ler ali o recorte físico, recortar e aí grampear numa folha de papel e entregar para o advogado fazer o prazo. Aí falava, não, esses recortes por e-mail, isso é furado, isso aí vai dar problema. Então, aí se você olhar lá para trás, e aí você olha para esse tipo de resistência que havia. Se você fizer se a gente for fazer uma analogia para os dias de hoje, muitas vezes algumas resistências que tem em outras tecnologias novas que estão surgindo. Por exemplo, o uso de plataforma de acordo, o uso de, por exemplo, de inteligência artificial, como a própria Preâmbulo faz através do CPJ, de classificação das publicações e sugestão de um prazo. Então, advogado, como assim um sistema vai sugerir o prazo? Então, assim, essas resistências que nós temos nos dias de hoje, você consegue olhar para trás e ver resistências similares e que hoje a gente está rindo. Mas que no futuro nós vamos estar rindo de resistência que a gente está vendo hoje que alguns advogados ainda têm, né? Não, e falando em resistência, Rafa, em diversas consultorias que eu já fiz aí por esse Brasilzão aí, assim, a dificuldade que a gente tem em você ver, às vezes não é nem advogado, às vezes é o próprio gestor. Ele tem uma paixão pela planilha dele, né, que é um caso de amor assim, pela planilha, que ele não abre mão, e qualquer sistema que você coloque para ele lá, ele olha e fala, não, mas isso não funciona. Fala, não funciona, né? Você não quer usar.
Você não sabe alimentar o sistema, você prefere fazer a gestão através da planilha, né? Ele não usa o sistema para que impulsione o trabalho dele no dia a dia. Ele fica impulsionando o sistema. Ele não inverte o jogo. E acha que é ruim. Exatamente. Aí a gente vai lá, explica. Aí quando você mostra, pô, tá aqui, ó, olha que legal esse dashboard aqui. Você consegue ver aqui todo o teu trabalho. Olha aqui, ó, acordos foram fechados hoje, ticket médio, tá aqui. Esse aqui é a proposta que foi aprovada, que não voltou termo, que não voltou documentação. Aí ele consegue olhar e falar, pô, mas eu consigo ver isso em gráfico? Consegue. Entendeu? Só que você tem que alimentar. Né? Você tem que ter desde o começo da alimentação, a alimentação tem que ser saudável, porque senão vira uma coisa horrível que você não consegue mexer mais, né? E aí tem que começar do zero. Então essa dificuldade de gestão, se a gente tem isso fora da advocacia, em cobrança, em pessoas que são gestores negociais, digamos assim, imagine na parte da advocacia que tem uma resistência maior ainda, né? Exatamente. Exatamente. O mercado jurídico ele é um mercado muito tradicional. Ele, sem sombra de dúvidas, das profissões, é uma das profissões mais tradicionais, eu acho que junto com a medicina, e acho que também nessa pandemia a medicina também evoluiu muito por conta dessa necessidade de se fazer consultas de forma online. Isso foi uma coisa que havia muita resistência na área médica, e pelo que eu tenho acompanhado, mesmo que de forma superficial, isso evoluiu muito. Então, o mundo jurídico, o setor jurídico, juntamente com a medicina, era o setor de maior resistência para essas modernidades. Então, assim, por exemplo, eu já participei de um projeto de que você fizesse a contratação de um advogado de forma totalmente online. E hoje em dia, normalmente, as pessoas, quando contratam um advogado, é porque conhece, porque é amigo de alguém que indicou. E aí, a gente fez uma pesquisa de mercado e 90% das contratações de advogado era alguma indicação. Ou seja, você percebe que o próprio mercado, a forma de contratação, ele ainda é uma forma antiga. Então a gente começou a perceber que naquela época, você criar uma plataforma para contratação de um advogado, por exemplo, o momento ainda não estava pronto, o mercado ainda não estava pronto para aquilo, porque ainda havia uma necessidade de contratar um advogado presencial. Você vai no escritório físico, senta na mesa, fala com o advogado te oferece um café, te oferece uma água, você conta a história para ele. Sendo que hoje em dia você pode fazer isso pelo WhatsApp, você pode fazer isso por alguma plataforma online. Só que isso é uma coisa, obviamente, que a sociedade aos poucos vai evoluir, a carreira jurídica vai evoluir, eu creio que os advogados terão que evoluir para esse modelo, até porque realmente no país eu vejo a advocacia, infelizmente nós estamos no mercado saturado, então é necessário que você crie novas alternativas de receita, você pense em novas estratégias de captação, o advogado esteja cada vez mais antenado com a estratégia de marketing digital, o advogado precisa usar plataformas de acordo, como a gente já falou aqui exaustivamente, o advogado precisa conseguir lidar com os advogados, como a gente falou, de forma escalável, para que ele não tenha que contratar pessoas para conseguir atender mais clientes. Muito pelo contrário, ele tem que ter uma boa plataforma de gestão, ele tem que ter as melhores ferramentas para começar a automatizar o trabalho administrativo. Então, sem sombra de dúvidas, o mercado jurídico, embora seja um mercado muito resistente ainda a essas novidades, ele é um mercado onde tem o maior potencial de modernização, sem sombra de dúvidas. Rafael, nós temos aí alguns minutinhos para encerrar, porque né, as lives aqui do Instagram duram no máximo 1 hora. Nosso bate-papo já está quase finalizando, faltam uns 5 minutinhos aí para finalizar. Acho que queria agradecer as pessoas que participaram aí com a gente. E Dr. Valber, que entrou aí agora há pouco, né? Alisson. Então, assim, várias pessoas que participaram conosco e que eu acho que compartilham, né? O Fiorato compartilhou bastante gente na ideia de gestão. E assim, ó, pessoal, gestão de tecnologias, fazer gestão no papel, na mão, não vai dar. Entendeu? Até se consegue, mas vai demorar muito, né? Até você levantar os dados. E eu acredito que o acordo fechado, aí, a hora que o Poder Judiciário voltar ao normal com essa grande quantidade de ações, eu acho que o acordo fechado, junto com o preâmbulo, junto com as plataformas que nós temos, vão conseguir ajudar a enxugar o Judiciário de uma boa maneira. Né? Enxugar com menos ações porque foram resolvidas e agradaram ambas as partes. Exatamente, exatamente. Essa é a nossa proposta. A gente espera que, como a gente falou, a gente espera que realmente pós-pandemia não haja esse movimento de
de boom de ações, nós esperamos isso. Se houver em algumas empresas, alguns departamentos jurídicos, em alguns escritórios, a ideia, a proposta é que se use ferramentas de gestão, que se use plataformas de acordo, para que você consiga ter o máximo de eficiência e, obviamente, o melhor resultado que se espera. Aos escritórios fica um recado, né? Se preparem, né? Tecnologicamente falando, né? Os escritórios jurídicos ou de cobrança, preparem-se, porque quem não tiver tecnologia vai ser engolido pelos concorrentes, com certeza. Exatamente. Perfeito. Né? A gente deixa aberto o espaço aí, os últimos minutinhos, para alguém quiser fazer uma pergunta, a gente fica aí aberto a fazer algumas respostas rápidas. Se for muito longo, o nosso pessoal aqui do suporte, do marketing, vai entrar em contato com vocês depois que participaram aí. Legal? Rafa, combinado? Até a próxima? Combinado. Até a próxima. Agradeço a oportunidade aí, agradeço o time da Preâmbulo. E a gente aqui do Acordo Fechado está à disposição aí também de vocês aí. Então, igualmente. Tá bom? Um grande abraço a todos. Abraço, igualmente aí. Todos fiquem com Deus aí. Tchau, tchau.